Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Moura Tarô do YouTube. Vocês vão me encontrar também lá no Instagram como Moura Tarô. E nessa tardezinha fria de domingo aqui no Rio, eu trago para vocês uma conversa falando da carta do julgamento. O que essa carta do tarô, né, quer falar para gente? Qual é a ideia que ela nos traz? Qual o conselho quando ela aparece, né? É uma carta de redenção, retorno do passado, despertar, uma nova chance, uma nova oportunidade. E no meu curso, né, eu sempre uso filmes, músicas, livros, novelas, a história da vida, né? A vida, viver é estar dentro do baralho do tarô, né? Tanto que as pessoas procuram aconselhamento, o tarô conta uma história da vida da gente, né? E aí, então, eu falei assim, né, lá no curso, entre outros links, né, a gente tem Ariano Suassuna, né, com o Alto da Compadecida, um livro que se tornou filme, e quantos personagens do tarô, né, estão ali, né, do arquétipo dos arcanos maiores, estão ali vivos, né, nos mostrando os exemplos, né. A gente tem um encontro com aquele capitão que mata, ele é a morte, né? Nós temos um casal que vive, ele muito egoísta, né? O dono da padaria, ela a mulher dele, uma mulher que uma imperatriz bonita, se arruma, mas não está feliz no casamento, e aí dá suas escapulidas, né? Temos um clero que está muito voltado a querer o dinheiro, né? Mostrando um lado negativo da igreja, né? Temos ali a figura de Jesus, que vai trazer o julgamento, temos Nossa Senhora, que é a sacerdotisa, que intercede, porque na nossa oração da Ave Maria a gente pede que Nossa Senhora, na hora da nossa morte, esteja conosco, né? Então essa sacerdotisa vem para trazer uma palavra, para trazer um aconselhamento, né? Jesus ali, o Papa, todo-poderoso, sábio, ele que vai julgar, né? O personagem do Chicó e do João Grilo, que poderiam ser chamados de louco, né? Mas talvez o Chicó seja mais o louco, do momento que é muito inocente, que é muito puro, mas o João Grilo é muito esperto. Ele é um mago numa negativa ali, sendo trapaceiro, né? Levando o Chicó mais inocente nas trapaças para fazer essa dupla com ele. Toda vez que a gente fala de uma amizade sincera, de uma amizade verdadeira, o Sol, o arcano do Sol está ali entre eles. Entre um e outro existia muita verdade, muita sinceridade, muito amor, muita cumplicidade, muita lealdade. Então tem uma bela carta do arcano do Sol na amizade deles, mas o João Grilo é mais um é um louco que já fez uma jornada para o mago, ele tem conhecimento, ele tem as armas na mão, ele tem uma boa lábia, né? E dessa forma ele usa esse mago no negativo, trapaceando, enrolando, né? E muito a carta do mago fala de muita inteligência, muita criatividade, muita rapidez, Mercúrio, né? O dom da palavra, o jeito de falar, e convence todo mundo, né? E convence as loucuras dele, né? Um louco que já evoluiu um pouco para o mago. E são muitos os personagens que você vai ver ali, né? A figura da morte com o capitão, né? Então, assim, você tem o próprio diabo que oferece, né, essa coisa do coronelismo, né? Assim que fala, né? Da questão política, da questão do dinheiro, da questão da igreja, quando a igreja absolve porque você deu o dinheiro, quando ela vai rezar uma missa porque você pagou, a relação financeira nisso, né? Então, isso tudo traz um diabão ali, né? Então, viver, né, no nosso dia a dia,
a gente está ali com as cartas do tarô ali do nosso lado, né, na nossa vida. Então, eu trouxe para conversar sobre a carta do julgamento, esse livro, né, essa obra maravilhosa do Ariano Suassuna, esse filme, né, os atores são maravilhosos, Fernanda Montenegro, né, a sacerdotisa no filme, Nossa Senhora, todos os atores são maravilhosos. E nessa análise, né, então, que eu vou fazer com vocês da carta do julgamento, vou mostrar um pouquinho como é que eu enxergo essa carta, né? Porque, na verdade, o que acontece nesse filme? Um julgamento, né? Ali, todo mundo é colocado no mesmo balaio, no mesmo saco, mas cada um tinha mais ou menos, né, culpa. Era um pecado mais ou menos grave. Então, quem que vai para aqui, quem que vai para ali? Alguém vai te salvar? Alguém pode voltar, né, para a Terra depois da morte? A sacerdotisa ela fala do submundo, né? Ela controla as vidas após a morte. Então, há lendas na mitologia, né, que a reencarnação foi originada pela sacerdotisa. Ela se casa com Hades, e aí Hades começa a ver que as almas estão desaparecendo, né, do submundo. E aí ele fala: o que está acontecendo? O que tu arrumou aí, moleque? Que confusão é essa que você está fazendo? Não, você me tirou, eu era core, eu era boazinha, eu era santinha, eu era a que usava branco, eu era com a minha mãe, a deusa da agricultura, da natureza, da flor, do fruto. Tu me pegou lá, me raptou e me trouxe para cá. Agora é meio a meio, 50% para cada um. Então, tem essa história dentro da mitologia grega, né? Seria Perséfone, né, a criadora da palavra, né, reencarnação, reencarnar, né? Ela via lá quem ela achava que merecia e dava mais uma oportunidade, mais uma chance, que também não deixa de ser julgamento. Esses merecem voltar, esses precisam voltar para apurarem mais ainda o seu processo de iluminação da sua alma. Esses ainda têm mais que aprender, né? Outros nem merecem voltar, outros já estão tão adiantados que já ficam em outro estágio, vão para outro estágio, né? Então, essa ideia espiritualista, né, da morte, da vida, morte, vida, reencarnação, não existe, isso aí é um tema muito diverso, né, adverso, um tema difícil, é um tema que envolve religiosidade, envolve dogma, envolve filosofia de vida, e cada um tem a sua, e está tudo certo, está tudo bem. Mas, no meu julgamento, com relação à carta do julgamento, na minha maneira de ver, na minha filosofia de vida, no que eu aprendi, a gente vê, né, o mundo, a vida se justificando, né? Cada pessoa com seu arquétipo, né? Com a sua. Você vê que o Chicó é um mago. O Chicó não, o João Grilo é um mago tão inteligente, tão criativo, tão poderoso, né? Que ele convence a morte, que a morte voltaria. Quem simboliza a morte, que era aquele que matava, acredita na história dele, na lábia dele, né? E vai lá ver o Padre Cícero e não volta nunca mais, né? Aí até ali ele tinha se salvo, né? Aí depois ele acabou se juntando a esses mortos que iam para esse julgamento, né? E o filme é muito engraçado, a história é muito bem humorada. Ariano Suassuna é um gênio, né? Faz a gente rir o tempo todo. E uma coisa que eu queria comentar com vocês muito interessante é que o Chicó, ele era um louco, e pela inocência, fragilidade, pela a questão da pureza, ele não tinha os argumentos do João Grilo. O João Grilo, ele falava com propriedade, ele linkava uma coisa com a outra, muita criatividade, muita esperteza, né? O Chicó não, o Chicó é um louco, porque como ele não sabia como confirmar, como provar, como convencer o outro, ele dizia: só sei que foi assim. Então, tipo, acredita ou não, mas que foi assim, foi. Então, isso mostra a pureza, a inocência dele, né? Ele não defendia aquilo que ele falava porque ele não tinha bases, ele era louco,
né? Já o João Grilo, não, ele tinha um argumento, ele ia lá, tocava na ferida, ele conhecia as pessoas, usava esse conhecimento do mago que ele tinha e se fingia de louco, né? Mas, na verdade, ele era um mago. Isso é a minha concepção, olhando para a história, né? E na fragilidade do Chicó, ele, para convencer o outro do argumento dele, já que ele não tinha esse argumento tão firme quanto o amigo dele, só sei que foi assim. E ponto. E beleza, está tudo certo. Então, no curso do tarô, né, quando eu falo da carta do julgamento, eu falo de diversos links, pessoal. Diversos links. Eu escolhi falar do Alto da Compadecida, que é um dos temas que lá no curso a gente vai conversar. Mas olha quanto filme que fala desse retorno, dessa volta do passado, dessa nova chance, desse despertar. A gente tem, em algum lugar do passado, a gente tem a Cabana. A Cabana é um filme que eu quero um dia fazer uma análise, trazendo as personas do tarô, os arquétipos do tarô, para essa história. Na Cabana tem um grande julgamento, né? Quando eu digo assim, Deus não é justo, porque esse homem matou a minha filha, uma criança. Esse homem não merecia existir, não merecia estar vivo. E tem um grande julgamento que nós julgamos as pessoas na, se colocando como Deus, como ele deveria julgar as pessoas. Mas quando nós temos que julgar, quando realmente Deus diz assim, você é Deus agora, julga. Você tem 2 filhos, qual que vai para o inferno, qual que vai para o céu? Qual filho seu que merece ir para o céu e qual filho seu que merece ir para o inferno? Essa pergunta é feita no filme. E ele diz, não, mas eles são meus filhos, sim. E, esse homem que matou o seu bebê também é meu filho. Você não conhece a história dele. Você não sabe por que ele chegou a ter essa mente tão perturbada. E ele vê, olha, estou todo arrepiado, pessoal, ó, e ele vê, né? Ele vê o que acontece com esse homem que, infelizmente, foi abusado, foi transformado num monstro por outros monstros que ele conheceu e que o levaram a isso. Então, assim, toda a carta do julgamento fala disso. Como que você vai receber essa novidade, que não é uma novidade, que é algo que vem lá do passado, e você já tem maturidade para entender isso e transformar e transmutar essa energia e aproveitar essa chance para fazer diferente. Então, o julgamento é uma carta muito rica. Talvez uma das mais difíceis de analisar no tarô. Muito difícil de analisar o julgamento no tarô. Mas, para mim, ela é uma redenção. É uma chance de redenção. É algo que volta para que eu possa tomar dessa vez a atitude correta, dessa vez corrigir alguma falha minha, ou melhorar algo que eu tinha, alguma decisão que eu tomei lá no passado e ter uma decisão melhor, ter a oportunidade de voltar, né? A gente está falando, né, de vários filmes que a gente pode falar sobre a questão da carta do julgamento. Titanic tem um resgate, tem um momento de redenção maravilhoso. Tem um desenho que é um curta animado, que é da Helena Hilário, chama Umbrella. Pessoal, dá uma olhadinha na internet, clica aí, Umbrella. Gente, é fantástico. O que o desenho mostra dessa carta de julgamento, da redenção, entre outras coisas, é muito rico. A novela Alma Gêmea, né? Fala do quê? De alguém que teve uma vida num momento, e essa vida, e esse romance, esse amor foi interrompido com a morte de um, né? E depois eles resgatam isso, essa alma volta a se reencontrar, as 2 almas se reencontram novamente. E como é que termina a história? Então, assim, o julgamento, ele retorna para você. Ele é uma carta kármica, né?
E a gente tem também A Sucessora, uma novela antiga linda, com Rubens de Falco e com a Susana Vieira, Natália Timberg, aquele quadro daquela mulher perfeita que tinha sido a primeira esposa dele, né? Esse véu que cobria. Como eu vou ser essa mulher, né? Tão poderosa que está ali no quadro. Mas ele se apaixonou por ela, estava apaixonado pela personagem da novela Sucessora. Ele não queria a mesma mulher, ele queria amar essa nova mulher. Mas havia todo um passado, uma força, né, dentro desse personagem que já não estava mais ali. Como brigar, como competir com alguém que morreu, né? Aí a gente tem um filme muito antigo que é O Céu Pode Esperar, que é lindo, 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 lindo. A morte leva o cara antes, não era para ele ter ido, a morte errou. E ele perdeu a chance de viver uma vida que ele teria muitos e muitos anos à frente. Aí ele chega lá no céu para São Pedro e fala: Pô, São Pedro, eu sou fulano de tal, meu nome está aí na lista? Não, seu nome não está aqui na lista. Ô, dona Morte, vem cá, o que a senhora fez? A senhora trouxe ele antes. Ele só teria que voltar daqui a 80 anos. E aí? Como que a gente vai consertar esta M? Porque eu não posso falar no YouTube o que é a palavra que eu gostaria de falar. Como a gente vai consertar as M's da nossa vida? Que não são poucas. Porque nós temos um processo também do tarô, a gente é louco, a gente passa pelo mago, a gente passa pela sacerdotisa, pela imperatriz, pelo imperador, a gente vai tendo um aprendizado, vai para o Papa, a gente chega no arcano dos enamorados, conhece o amor. Em cada um desses momentos a gente está vivendo, pode estar começando um karma, começando uma história que vai voltar lá no julgamento para a gente acertar as arestas, aparar as arestas, ter uma nova chance de recomeçar, despertar. Caramba, eu estava dormindo, como eu não vi isso? Como eu deixei que a minha vida chegasse a esse ponto que está hoje? Mas está sendo dada uma oportunidade, uma chance de um recomeço. Então é mais ou menos sobre isso, né? Aí tem efeito borboleta. Eu vou lá no passado, mudo uma coisinha, quando eu volto tá tudo diferente. Ah, mas esse final não tá bom, isso aqui. Pô, mas aí quando eu voltei, o fulano ficou paralítico. Não, vamos voltar lá de novo. Aí volta lá. Aí quando eu voltei, a mulher que eu amava já estava casada com o outro. Então, assim, a gente não é dono do destino. O destino é a roda da fortuna. São as moias que estão tecendo lá. Nós não somos Deus para mudar o destino. Nós podemos mudar a nossa vida. Nós podemos ser protagonistas da nossa história. Mas quando a gente mexe no destino, a gente mexe com a vida de muita gente. Toda escolha, toda decisão, a palavra escolha mesmo, toda escolha que eu faço tem uma consequência. Eu tenho que arcar com ela, eu tenho uma responsabilidade com ela. Eu envolvo pessoas, às vezes. Não é só eu, não é só o meu corpo. Então, essa carta vem para nos dar esse empoderamento da gente mudar uma história que seja nossa, né? E trazer um resgate, trazer uma redenção, né? Isso é bacana. A gente tem no De Volta para o Futuro, ele vai lá para o passado e ele vê o pai, a mãe, entende por que a família dele tinha as questões no presente, né? Pautadas em coisas do passado. Então ele teve a chance de curar algumas coisas. E quando ele volta, a família dele era outra, era maravilhosa. Porque ele conseguiu ajudar para que quando ele voltasse, esse resgate fosse construído. Ele encontrasse a família que ele gostaria de ter. Ele e o pai são. A constelação familiar ia falar sobre isso. Ele e o pai tinham uma ligação muito forte. Eram dois homens incompreendidos, derrotados, né? Que a vida derrotou, porque não soube ter a atitude certa na hora certa. Essa pequena atitude mudaria a tua vida para o resto, mudaria para o resto da sua vida você.
Aí você fala, puxa, mas se eu tivesse voltado lá naquele tempo, eu teria feito diferente. E hoje eu podia ser um homem diferente, uma mulher diferente. Então a carta do julgamento, ela traz esse resgate, ela traz essa oportunidade, essa chance, né? Quando eu penso na carta do julgamento, eu penso na apoteose, no Rio de Janeiro, no Carnaval, tem também o Carnaval de São Paulo. Eu penso naquele símbolo da apoteose lá no fundo, e a escola vem trazendo a sua história, e ela vai invadindo aquela avenida, e ela vai fazendo as pessoas cantarem, se emocionarem, refletirem, saírem dali diferente. Novamente fiquei arrepiado. Hoje eu estou muito me arrepiando fácil. Essa visão, né? Foi um rio que passou em minha vida e o meu coração se deixou levar. Portela, foi um rio que passou em minha vida e o meu coração se deixou levar. Lauê, 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 lauá. Então, essa cena, né? E aí a escola de samba conta uma história. E quem sabe lá não tem um adereço, não tem um carro enorme, maravilhoso, com aquele anjo tocando as trombetas, né? Anunciando, né? Gente, ó, chegou a hora do despertar, acordem. Nós não estamos indo para a era de Aquário. Já não dá mais para certas coisas. Já não dá mais para a gente ser um povinho pequeno, de pensamento curto, egoísta. É o coletivo, Aquário é o coletivo, é a preocupação com o outro. É um novo mundo que está vindo à nossa porta. Tudo que passou não foi ruim, cada coisa teve seu momento. Nós tivemos as outras eras, a gente veio de uma era de Ares, uma era de guerra, aí vem Jesus, a era de peixes, para nos dar o entendimento que é o amor, o grande mandamento da nossa vida. E agora a gente foi preparado para viver essa era de Aquário, onde há esse desprendimento. Então não cabe mais é, 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 gastos desnecessários, não cabe mais egoísmo, não cabe mais uma política para o meu bolso. É o outro que está passando fome e necessidade. É uma era nova, é uma era bendita, uma era de amizade, de carinho, de proteger, de acolher, de ouvir, né? E aí a gente vai até permeando outros assuntos que talvez não tenham tanto, mas a carta do julgamento fala de uma novidade, de algo novo, de uma postura nova, de uma nova chance, né? E a gente não vai ver, eu não vou ver, mas daqui talvez minha neta, minha bisneta, vai viver muito mais essa área de Aquário chegando aí, cobrando das pessoas essa entrega, né? Esse espírito de equipe, o espírito de ajudar o próximo, né? Que todo mundo é importante. E aí eu trouxe para a gente falar mais um pouquinho sobre esse assunto, que é a carta do julgamento, né? Eu trouxe aqui um material para a gente discutir, conversar. Eu quero muito que vocês também deem a opinião de vocês, né? A carta do julgamento, né? Ela é muito filosófica. Ela é muito a questão do ideal, de uma ideia, de um consenso, de uma plenitude, né? Então, ela vai falar, né? É o arcano maior de número 20. Ela vai falar de reavaliar, né? Reavaliação. Vai falar de ponderar, né? Essa chance que você tem de ponderar algo que você fez lá atrás e rever, né? Ela tem como falar de recompensa. Ela fala de juízo final. Ela fala de revisão, rever as coisas que você fez e dali tirar fazer um balanço, né? Repensar as possibilidades. No negativo, né? Aquela falta da minha atitude me leva hoje a não ser protagonista da minha história. É o despertar, né? É ser objetivo, é ser prático, é ser verdadeiro, é olhar para as coisas com um olhar de bondade, com um olhar de verdade, né?
ela vai estar falando dessas coisas. E aí tem um ditado, né? A vida é um eco. Se você não está gostando do que você está recebendo, observe aquilo que você está emitindo. Buda, né? E a gente tem aqui, então, o Alto da Compadecida, né? Essa história belíssima. Temos aquela canção, né, do Caipira Pirapora, Senhora de Aparecida, né? Uma canção muito linda que está no filme, né? E no filme do Alto da Compadecida a gente tem vários personagens do tarô, mas a história em si chega a um ápice onde há um julgamento, onde Jesus e Maria entram ali, ela como advogada, ele como juiz, né? Para falar, para defender, né? Aquelas pessoas que ali estão. E para que elas tenham uma nova chance. E a palavra perdão, dentro do julgamento, da carta do julgamento, é uma palavra muito importante. Porque é uma oportunidade de perdoar algo que você não perdoa, né? Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou até interromper aqui para eu poder falar olhando para vocês, depois eu volto. Eu tenho um episódio na minha vida em que eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai com 16 anos. E o meu pai, ele teve problemas de saúde, ele teve uma queda no financeiro, uma queda no trabalho, e isso acabou no momento que a gente estava comprando uma casa, foi tudo muito, muito junto, né? Então, ele passou por um processo que eu acredito que cada um vai ter a sua chamada, nesse chamado, ter o seu momento de partir dessa dimensão para outra, né? Nós passamos um período muito difícil financeiro, com muitas dificuldades. Eram dois filhos, né? Eram dois filhos, e minha mãe uma guerreira, né? E ele fazendo a parte dele, né? Só que como a gente estava pagando uma casa, que era um projeto do meu pai e da minha mãe, de ter uma casa nova, uma casa num bairro bom e tal, ele ficou muito, muito, afetou muito o financeiro dele, e nós aí não pudemos continuar morando na casa que a gente estava de aluguel, e pagar o aluguel e pagar a casa para o futuro, né? E aí a gente acabou contando com uma colaboração de uma senhora que era muito amiga da minha família, chamava-se Dioneia, o nome dela, e ela nos cedeu um espaço dentro da casa dela, isso era em Quintino, tá? Ali, Cascadura, Quintino, um bairro do Rio de Janeiro, é um bairro da Zona Norte. Ela tinha uma casa muito grande e ela tinha uma espécie de um barraco, de uma construção que nem tinha banheiro dentro, o banheiro era do lado de fora. Me desculpem. E aí ali a gente fez a cozinha e a sala era a mesma coisa, e tinha um quarto, e a gente foi ali morar ali. E a gente, né, eu fui criado dentro de uma família classe média. Meu pai era gerente de banco, a gente tinha tudo, tinha roupa, sempre me vestia bem, estudava, tinha explicadora, tinha uma vida muito boa, mas houve aquela queda naquele dado momento. E aí o que que aconteceu? A gente teve essa queda brusca e nós fomos viver a vida como ela é, né? Ter que ser prático, né? Ali era um aluguel baratinho, era para a gente ficar ali até a casa sair, e era uma maneira também dessa senhora nos ajudar. Ela era muito boa, uma senhora de muito bom coração. Ela nos ajudou cedendo esse espaço, né? E era para a gente passar uma chuva ali, né? Ficar ali até que as coisas pudessem melhorar e tal. Só que o que aconteceu? Como toda essa situação, talvez para o meu pai, de ver a gente ter essa queda financeira, essa queda no nosso status, juntou também com a própria o destino dele, né? Quis Deus que ele falecesse nesse momento. E aí ele faleceu e, curiosamente, o meu pai e a minha mãe tiveram um reencontro
talvez por causa da dificuldade, né? Eles tiveram um reencontro no amor deles, que gerou a minha irmã mais nova. E aí a minha mãe ficou grávida nesse barraquinho, né, nessa casinha simples. Minha mãe ficou grávida. Então, quando meu pai faleceu, minha mãe estava grávida de 6 meses. A minha irmã não conheceu meu pai. Ele morreu em setembro, ela nasceu em dezembro. E aí, justamente quando ela nasceu, em dezembro, foi quando a casa foi entregue. E aí a gente pôde ir para a nossa casa nova, mas sem o meu pai. Meu pai tinha nos deixado. Foi muito difícil, uma situação muito difícil. Mas a gente teve força, né? Os arcanos do tarô estavam ali, cada um, né? Veio a morte, né? Veio Plutão, né? Nos levou, o nosso ente querido, o nosso protetor, né? Mas a figura da minha mãe como imperatriz, uma mulher poderosa, empoderada, né? Ela soube colocar as coisas no eixo, ela foi trabalhar. Bom, o destino se cumpriu, a vida se cumpriu, a gente se formou, estudamos, todos nós estamos bem, estamos vivos. Mas o que isso tem a ver com essa história de resgate, né? E um belo dia, eu já era casado, já tinha minhas filhas, eu falei assim, eu preciso ir na casa da dona Dionéia. Se passaram tantos anos, né? Eu preciso ir lá e falar para ela assim, dona Dionéia, eu queria agradecer a senhora em nome da minha família. Muito grato, muito obrigado por tudo. A senhora teve uma atitude de amparo para com a gente, muito tocante. A senhora, os seus filhos, sempre foram pessoas ótimas. Como a gente encontra gente boa, porque a gente às vezes encontra gente ruim, mas tem gente boa no nosso caminho, um anjo. Ela foi um anjo. E aí eu fui lá, me preparei, eu tinha ficado careca, né? Eu falei, ih, vão ver que eu tô careca, mas paciência, que eu fiquei feio, eu não sei, mas eu vou lá com o meu coração aberto, com o meu coração cheio de amor. Eu preciso fazer isso. É como se a carta do julgamento tivesse parado na minha frente. Você tem um negócio para fazer que está no seu coração, faça. Não deixa, não perde essa oportunidade de ser grato, de agradecer. E aí eu fui. Quando eu cheguei, né, o filho dela tinha uma loja na rua principal, antes de chegar na casa dela. E eu entrei na loja, fiquei olhando, assim, como se eu estivesse olhando as coisas. Eu o reconheci, ele não me reconheceu, estava muito diferente. Eu tinha 16 anos, fui lá já, um homem com 30 e poucos, né? E aí eles ficaram desconfiados, me olhando e tal. E eu acabei me apresentando e perguntei a ele se havia condição, se ele sabia se a dona Dionéia estava em casa, que eu tinha vontade de ir lá para dar um abraço nela, agradecer, e ele me contou que ela tinha falecido. Então ela tinha falecido e aí me restava o quê, né? Fazer minhas orações por ela, pela alma dela, e aproveitei para agradecer aos filhos, porque são produtos dela, né? Do amor dela, da bondade dela. E o rapaz, né, que já era muito mais velho do que eu, né, o homem, né, que era o dono da loja, que era o filho dela, eu vi correr as lágrimas dos olhos dele, né? E eu abracei ele, abracei a esposa dele, agradeci, e fui embora. E meu coração estava repleto. Eu fiquei muito triste com a morte dela, né? Mas o meu coração disse assim: eu estou em paz. Eu acho que é isso que fala a carta de julgamento, você se sentir em paz, porque você conseguiu tomar a decisão certa, ouvir esse despertar e não se calar, fazer o que tem que ser feito, tomar a ação que tem que ser tomada. Então, acabou que isso me trouxe essa vontade de compartilhar com vocês esse meu momento de carta de julgamento na minha vida, muito prático, a coisa minha mesmo, que aconteceu. E aí, voltando aqui à história do Alta Compadecida, né? O Alta Compadecida é um filme brasileiro, de comédia dramática, lançado em 2000. Então, ele foi lançado em 2000, dirigido por Guel Arraes, né? Esse cara também é gênio, né? Baseado na peça teatral O Alto da Compadecida, de 1955, do famoso, criativo, genial Ariano Suassuna. Uma obra de Ariano Suassuna, As Aventuras dos Nordestinos João Grilo, que quem fez foi o Matheus Nattergale, um sertanejo pobre e mentiroso. É o que eu falei do arcano do mago aí, né? E Chicó, que foi Selton Mello, que, gente, Selton Mello, ele tá vivendo agora um seriado em que ele é um terapeuta,
que é a figura muito do sábio, né? A figura muito do Papa, né? Aqueles que vão procurá-lo porque ele é uma especialista no trabalho dele de terapia, de psicologia, né? Buscando essa cura, e ele como um sábio, como um Papa, né? Ele ajuda, orienta, né? Com a sua experiência de estudo, com a sua experiência de vida. Selton Mello também é fantástico. Todos os dois atores são maravilhosos, né? Não sei bem o Matheus o que está fazendo agora. Se vocês souberem, coloquem aí. Mas são dois atores, né, top, divos, né, astros. Muito orgulho de termos brasileiros com essa capacidade no trabalho artístico, né? A gente vê tanto falar em Estados Unidos, né? Os americanos, né? Mas a gente tem, né? A Fernanda Montenegro, que também está no elenco. Então, o Chicó, que é o mais covarde dos homens, né? Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios, enganando a todos do pequeno vilarejo de Itaperoá, do sertão da Paraíba. Então, o Chicó, o louco que engana, e o João Grilo, o mago que finge que é louco, que engana, né? Com mais perícia, com mais habilidade, com mais talento, né? Porque já é um mago no negativo, já é um mago esperto que usa a sua esperteza, né? Os elementos que ele tem, os elementos estão a serviço dele ali, e ele usa muito bem. E ele até se sai bem no final da história por causa disso. Porque ele poderia ser muito bem um geminiano, muito bom, né, para falar, muito esperto. O geminiano é esperto, é rápido, é inteligente, é criativo, né, são características do signo de Gêmeos. João Grilo, que a princípio pode ser considerado um personagem típico, né, revela, na verdade, características complexas e extremamente ricas. Ele é ardiloso, trapaceiro, vingativo, é também corajoso e é humano, retratando uma camada social oprimida e, ao mesmo tempo, inventiva e ousada. E ele é o personagem que se destaca nessa obra, né? Então, olha só que nessa análise que eu peguei da internet, né? Isso não é meu, esse texto não é meu, é muito interessante, né? Olha o quanto ele é humano, o quanto ele tem de mago, né? Ardiloso, característica do mago. Trapaceiro, pode ser uma característica do mago. Vingativo, o mago, quando quer, ele se vinga e vinga bem, né? Corajoso e humano. Então, e retrata também um pouco da resposta da própria sociedade oprimida, né? Que acaba agindo e retornando com aquilo que ela recebe, né? A natureza de Deus e da justiça, mas também de misericórdia. Ele é incapaz de resistir ao apoio de um coração contrito. Por esse motivo, o personagem do Alto da Compadecida foram perdoados, não por seu mérito, mas pela graça, a graça da sacerdotisa, a graça da Nossa Senhora, que intercede por eles ali na hora da morte deles, e vai dar um destino diferente, um desfecho diferente daquele que seria de princípio. Destaca-se o julgamento de João Grilo. Então, acontece um julgamento no filme. Eu estou falando da carta do julgamento. Então, eles têm uma oportunidade, uma chance de mudar a história deles, mesmo já mortos. A vida não parou, a vida só modificou. Essa história fala da história do Brasil, do coronelismo, do cangaço, da religião, de diferenças sociais, a seca, o impacto da vida dos nordestinos, que a seca traz, né? A literatura, o teatro, enfim, é uma obra muito rica. Então, eu trouxe... Gente, me perdoe. Geralmente, quando eu vou fazer... Geralmente, quando eu vou fazer a narrativa, eu trago sempre, quando eu vou fazer algum vídeo, eu trago um copo d'água, né? Se houvesse necessidade. Dessa vez, eu estava tão empolgado que eu esqueci de trazer um copo d'água e engasguei aqui feio aqui, porque também eu falo muito, né? Eu tenho Gêmeos, meu Marte em Gêmeos, né? Então eu falo pra caramba, né?
O meu Mercúrio está em Áries, que é o meu signo, eu sou ariano, e o meu Marte está em Gêmeos. Então eu vim para falar, né? Haja Deus, né? Então eu trouxe todo esse relato aqui para a gente ir analisando. No início dos anos 30, Chicó e João Grilo, dois pobres homens que vivem próximos da cidade de Itaperoá, na Paraíba, conseguem um emprego na padaria da cidade, onde moram o padeiro Eurico e sua esposa Dora, que vive sempre o traindo. Então a gente vai encontrando os personagens, né? O louco na figura do Chicó, esse louco mago, né? Do João Grilo, e aí a gente tem uma história de um casal, de uma mulher, possivelmente uma imperatriz e um imperador, ele o dono da padaria, um homem abastado, né? Era um homem que tinha uma posição, uma condição financeira, ele é o dono da padaria, um imperador, e sua imperatriz, que era uma mulher bonita, vaidosa, e que o traía, né? Ela sexualmente devia haver uma insatisfação, e ela o traía com outros homens. Então, ali é a carta do diabo, né? Uma situação, né, de um vício, de você estar acorrentado, né, a essa questão da traição. Né? Ele era um homem muito egóico, muito egoísta. Né? Os patrões cuidam melhor da sua cachorra de estimação, e isso é muito comum. A gente vê gente que cuida do cão, né, do seu companheirinho, do gatinho, do cão, às vezes melhor até que muita gente, e não cabe aqui nenhum julgamento com relação a isso. Mas aqui, no caso, o que eles julgam, né? Porque a cachorra de estimação, ela era mais bem tratada do que os próprios empregados. Aí já preocupa, né? Oferecendo comida estragada, né? Ele oferecia comida estragada para o Chicó e para o João Grilo, e para ela ele passava o bife na manteiga para sua cachorrinha, causando constantes reclamações por parte do João, que o João reclamava, né? Ele falava, né? Como um bom geminiano que ele deveria ser, ele reclamava. Quando a cadela morre, Dora exige que João Grilo e Chicó peçam ao padre da cidade que benza sua cachorra antes do enterro. Então é dada uma missão para esses dois loucos, né? Em prol, né, de que houvesse, né, que a alma da cachorra fosse recomendada pelo padre. Gente, eu estou falando do filme, eu estou dando esse spoiler. Então, quem não viu, se quiser interromper, ver o filme e voltar a ver depois o vídeo, fica à vontade, tá bom? Mas eu estou fazendo análise e preciso disso como elemento para a nossa conversa, tá? Me perdoem. Então, repetindo, quando a cadela morre, Dora exige que João Grilo e Chicó peçam ao padre da cidade que benza sua cachorra antes do enterro. O padre não concorda e João Grilo, esperto e embromador, alega que a cachorra é do temido Major Antônio Moraes. Então, o padre aceita. Para conseguir que o padre realizasse o enterro, em latim, João Grilo também diz que a cachorrinha era uma cristã devota e que deixava em testamento 10 contos de réis para a igreja. O padre, enfim, realiza o enterro para o cachorro, para a cachorrinha, né? E quando todos voltam à igreja, encontram o bispo contrariado, que logo se arrefece ao saber que a cachorrinha deixara 7 contos de réis para a paróquia, ou seja, sob sua responsabilidade, e 3 contos de réis que realmente ficariam para a igreja. Então, dos 10 contos de réis, o padre ficaria com 7, o bispo, né, ficaria com 7, a igreja com 3. Aí tudo mudou, ele aceitou, né, muito bem, porque era dinheiro que entraria pessoal para ele. Então mostra a questão social, o diabo, né, as questões do dinheiro, de como o dinheiro corrompe as pessoas, né, toda essa parte. E uma cidade no interior, uma cidade, né, e os personagens todos vivendo esse conto do diabo, né, essa história do dia a dia da sociedade, da corrupção, tudo isso que a gente já sabe. Chicó apaixona-se pela filha do Major Antônio Moraes, Rosinha, e junto com o João Grilo engendram um plano para conseguir a autorização do Major para a mão de sua filha, a Chicó. Em uma das suas armações, onde Chicó deveria parecer valente diante de todos, eles se encontram com o cangaceiro Severino, que faz com que seu subordinado, o cabra, mate o padre, o bispo, Eurico e Dora. Na vez de João Grilo e Chicó, João Grilo engana, olha como ele era um mago, hein?
João Grilo engana Severino com uma suposta gaita mágica que ressuscita os mortos. E Severino, crente que visitaria Padre Cícero, a qual ele era devoto, e depois voltaria, pede ao seu guarda que o mate. E o cabra vai, então, mata, né, o seu chefe, para que ele pudesse ter um encontro com o Padre Cícero, que era o santo de devoção do Severino, do cangaceiro, que depois ele voltaria ali, quando tocasse a gaita, ele voltaria, ele retornaria. Gente, é muito cômico, é muito engraçado, é mitológico, né? Essa gaita ressuscitaria o Severino cangaceiro, que representava a figura do arcano da morte do tarô. Ele é que matava as pessoas, ele era esse anjo da morte, né? E aí, então, o cabra, né, mata o Severino, né? E o que acontece? João Grilo não, tem que voltar aqui porque eu não completei a história. Que supostamente a gaita mágica ressuscita os mortos e Severino, crente que visitaria Padre Cícero, de quem ele é devoto, e depois voltaria, pede ao seu guarda que o mate. Cabra, vendo que seu chefe não voltava, mesmo após tocar a gaita, mata João Grilo e foge. Então aí acaba que João Grilo também é morto na história, né? Por mais que ele tivesse lábia, ele conseguiu enganar o Severino, ele conseguiu encarnar esse arcano da morte, só que o cabra, que era o serviçal dele, toca a gaita, ele não volta, e aí, então tu vai morrer também, seu danado. Mata o João Grilo, né? E aí sai fora, ele sai fora de cena. E aí acontece o julgamento, né? Porque aí João Grilo, Eurico, Dora, Severino, o padre e o bispo se encontram no céu para o julgamento final. Olha só, gente, Ariano Suassuna é genial, genial. Olha que coisa incrível, gente. Tá ficando longo o vídeo, mas eu estou empolgado, eu tenho que falar, né? Após uma discussão, eles se encontram no céu para o julgamento final e após uma discussão acirrada com o diabo, João Grilo realiza uma súplica e consegue a presença de Nossa Senhora, que sugere a seu filho Jesus Cristo que envie Severino diretamente para o céu, pois ele não era responsável pelos seus atos, e que envie Eurico, Dora, o padre e o bispo para o purgatório, pois na hora da morte todos eles se redimiram de seus pecados. Dora havia pedido perdão a Eurico pelas suas traições e ele a perdoou, enquanto o padre e o bispo perdoaram o seu assassino. O quão João Grilo voltasse então para a terra. Olha o presente desse cara, desse mago, que lábia que ele tinha, né? Que ele até convenceu a nossa sacerdotisa, a Nossa Senhora, para interceder por ele, né? Quando João Grilo volta à vida, encontra Chicó enterrando seu corpo. Agora você vê que cômico, o Chicó enterrando o amigo, né? E ele aí ressuscita, né? E ele estava sendo enterrado no árido sertão. Eles prosseguem com o plano de fazer Chicó se casar com a Rosinha. Bom, aí vem toda a história, né? E no final eles conseguem, o Chicó consegue fugir com a Rosinha, deixando o pai mesmo revoltado, né? O João Grilo vai nessa jornada junto com eles para uma nova vida e aparece um mendigo pedindo pão, pedindo ajuda, pedindo água e travestido em vestes que era o próprio Jesus que participou do julgamento. E aí Rosinha o acolhe, o serve, né, a ele, o que ela tem, o que ela pode, né? E eles seguem a sua história. Então, assim, é riquíssimo, né? Então, essa história de redenção, de uma nova chance, João Grilo teve uma nova chance. Pelo visto, ele não ia mudar muito, né? Que ele continuava trapalhão, né? Mas era a inteligência dele, talvez, fosse ainda salvando ele ainda das coisas, né? Fosse ajudando a ele a ser esse trapaceiro amado por todos, né? Bem querido, que acaba sendo uma figura carismática, né? Então o filme vai mostrar, né, toda essa questão desse regionalismo, né, do dia a dia, e cada personagem no filme, muitos podem ser encaixados no arquétipo do tarô. E a palavra mesmo, né, a palavra final dessa carta de redenção, de recuperação, de ajuda, de uma chance, de karma, de uma nova chance, de fazer melhor, de fazer certo. Tudo isso está falando muito, esse despertar, essa oportunidade, né, que a carta do julgamento ela vem trazer. Fechando a nossa conversa, né,
O último papo que eu falei com vocês, que eu bati papo com vocês, né, foi sobre a carta da temperança, que também é uma carta linda, o arcanjo, né? Essa carta de cura, essa carta que te pede paciência, né? E eu tinha preparado, na hora de fazer o vídeo, eu tinha preparado um texto, eu coloquei assim no Google, uma canção falando da temperança. E aí veio a temperança, o Iara Torrente. E eu achei tão interessante a letra dessa canção, que reforça muito tudo aquilo que nós falamos do arquétipo da carta da temperança. A letra fala assim: se quiser procurar a música na internet, o nome da canção é A Temperança e a cantora é a Uiara Torrente. Quando você quer preparar, a carta da temperança fala de preparo, de tempero, né? Então, quando você quer preparar um remédio salutar, o que o remédio salutar faz? Ele te traz a cura, né? Então, está muito voltado para a carta da temperança, a letra dessa poesia, dessa canção. Quando você quer preparar um remédio salutar, põe um cadinho de raio de sol, põe um cadinho da luz do luar. Lembra a canção que eu cantei para vocês no nosso vídeo da temperança, da Gal Costa? Botar castanha de caju, um bocadinho mais, um cadinho mais, bota um pouquinho de sal, um bocadinho mais. É o tempero, é temperar. Precisa de um pouquinho de cada coisa para ficar melhor, para você conseguir. Enquanto isso, o tempo está passando e você está acertando, ajeitando as coisas. É disso que fala a carta da temperança. Aí ela fala, e tem que mexer, tem que misturar. Mais um pouquinho de raio de sol e mais um cadinho da luz do luar. Mãezinha, tô indo. Mãezinha, tô vindo. Mãezinha, tô indo para me peneirar. A peneira, né? Olha o símbolo da cana que a gente não falou no vídeo, né? A peneira, você vai colocando uma coisa que está mais grossa ali, você vai peneirando, você vai afinando, você vai requintando, você vai refinando aquilo, né? Vai ficando mais puro, vai ficando melhor, vai ficando mais valoroso. Então, quando você passa pela peneira da temperança, né? Você tem você tem essa cura, você tem essa limpeza, você tem essa melhora no processo, essa melhoria no processo. E aí ela fala: "Maninha, tô indo, maninha, tô vindo, juntando para me consagrar". Então é o consagrar, a temperança ela vai te consagrar, é o anjo te abraçando, te consagrando, te melhorando, te fazendo uma pessoa melhor, você aprendendo a ter a calma, a ter a paciência, a ter a perseverança necessária para, durante a sua vida, você ir conquistando aquilo que você quer. Nem tudo, às vezes, vai ser com rapidez, vai ser talvez com a temperança mais devagar, mas é certo porque você está fazendo certo, você está temperando, você está colocando a medida certa de cada coisa para obter um produto final, um produto melhor. Então eu acabei não falando dessa canção, dessa poesia, então estou resgatando aqui e toda vez que tiver um vídeo falando de algum assunto, mas que me venha algum assunto do outro, eu posso fazer um pouquinho dessa mistureba para trazer mais informação para vocês. Gente, era isso que eu queria falar sobre a carta, o arcano maior do julgamento, esse lindo arcano, essa linda chance, essa linda oportunidade. Gratidão, gratidão, gratidão imensa. Outra coisa, tá chegando mais gente aqui no canal. Nós estávamos com 121, estamos com 128. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Vocês que estão chegando, muita gratidão por vocês estarem apreciando o meu trabalho, por estarem comigo nessa família do Moura Tarô. Podem se inscrever, contem comigo que precisarem. Coloquem aí no YouTube, façam as considerações, me procura no direct do Moura Tarô, do Instagram. Eu deixei meu telefone com vocês, 2197 508 8556. Podem utilizar o WhatsApp, me façam perguntas, interajam comigo, que está sendo brilhante. Para mim, está sendo brilhante a participação de vocês. Algumas pessoas colocando lá o que sentem, o que pensam. Só gratidão, gratidão, gratidão. Como eu falo, gratidão imensa. É tão bom ser grato, acordar, estou vivo. Obrigado, meu Deus, obrigado por estar aqui e poder ajudar de alguma maneira, né, nessa era de aquário que nos surge aí,
poder a cada dia refinar, temperar, né, a minha vida, o meu trabalho. Um beijo do Gil Moura, fiquem com Deus e tamo juntos, hein? Tamo junto aí, vamos continuar aí com o próximo arcano. Vou preparar uma coisa bem legal para vocês. Bye!